13º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. A importância espiritual que o 13º dia marca uma travessia, já não é um início. Ainda não é o fim, mas também não estamos no início. É o ponto onde a alma começa a perceber mudanças internas reais na caminhada quaresmal. Esse dia simboliza consolidação da disciplina espiritual, fortalecimento da fé nas batalhas invisíveis, a purificação das intenções, coragem diante das provas. É um momento em que o guerreiro interior começa a se posicionar com mais firmeza. O significado do número 13 nas tradições. O número 13, ele carrega um simbolismo profundo e muitas vezes incompreendidos. Nas tradições místicas, o 13, ele é a transformação e o renascimento. Após o ciclo completo de 12 ordens estruturais, governo. E o 13, ele rompe padrões e inicia um novo nível. É a morte simbólica do ego. Em algumas correntes esotéricas, o 13 representa a transmutação, não o fim, mas a mudança do estado. O número lunar, ele existe 13 ciclos lunares em um ano solar. Conectado, o 13 é sagrado, feminino, é a regeneração. No cristianismo, muitas pessoas associam o 13 à última ceia, Jesus e os 12 apóstolos. Porém, espiritualmente representa prova, traição como instrumento de cumprimento do propósito, entrega e confiança no plano divino. Nada é acaso. E o que parece ruptura pode ser preparação para a ressurreição. Na Quaresma de São Miguel, dentro da Quaresma em si, o número 13 ele representa corte de ilusões, revelação de verdades internas, força para enfrentar batalhas espirituais com lucidez. E é o dia de perguntar: o que precisa morrer em mim para que a minha luz guerreira nasça mais forte? Essa é uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmos. Essa energia espiritual do dia 13. 13 não é azar. 13 é ruptura do medo. E 13 é o portal da transmutação. Ele fala sobre quebrar crenças limitantes, romper padrões ancestrais, assumir responsabilidade espiritual. É o número da coragem. E a reflexão de hoje é olhar com verdade. Se houver desconforto nesses dias, é sinal de limpeza. E se houver silêncio, é maturação. E se houver batalha, é crescimento. E o 13º dia da Quaresma nos diz: não temas a transformação. Ela é o selo da evolução. Vamos rezar uma poderosa oração para o 13º dia da Quaresma de São Miguel. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipes da milícia celeste, neste 13º dia eu me coloco de joelhos espirituais diante da tua espada de luz.
Corta, Senhor, dos exércitos celestiais, toda ilusão que ainda me impede de crescer. Corta medos antigos, crenças limitantes, memórias de dor que insistem em me aprisionar. E se o número 13 representa transformação, que hoje eu aceite morrer para aquilo que não me serve mais. Que morra em mim o orgulho, que morra em mim a insegurança e que morra em mim todo pacto inconsciente com a escassez. São Miguel Arcanjo, fortalece a minha fé nas batalhas que não vejo. Guarda a minha casa, a minha família, os meus filhos, meus projetos e minha missão. E que a espada flamejante de Arcanjo Miguel rompa cadeias espirituais, desfaça inveja, neutralize toda a energia contrária ao meu propósito divino. E se houver combate, que eu tenha coragem. Se houver prova, que eu tenha perseverança. Se houver silêncio, que eu tenha confiança. Eu declaro, nenhuma força negativa prevalecerá. Nenhuma sombra apagará a luz que Deus acendeu em mim. Sela-me com teu escudo, proteja-me com tua espada e guia-me com tua luz. E que ao final desta quaresma eu esteja mais forte, mais lúcida, mais alinhada ao propósito do Criador. Amém, amém e amém. Eu decreto nesse 13º dia que toda a força divina recebida por mim é ativada, expandida e transmitida. Eu recebo a luz do Criador e ativo a coragem do guerreiro celestial. Eu transmuto tudo aquilo que não condiz com a minha luz. E vamos transmitir fé onde houver medo, transmitir paz aonde houver conflito e transmitir verdade aonde houver ilusão. Hoje, no 13º dia, é uma ruptura da negatividade e abre-se um portal da transformação. E eu declaro que a espada espiritual corta toda interferência invisível, todo ruído energético e toda sombra que tenta bloquear a minha missão. Eu sou canal limpo, eu sou instrumento consciente e eu sou transmissora da luz divina. E que minha palavra carregue autoridade espiritual, que o meu olhar carregue discernimento e que minha presença carregue proteção. E toda energia contrária ao meu propósito é dissolvida, neutralizada e transmutada agora. Vamos transmitir prosperidade, transmitir cura, transmitir consciência elevada. São Miguel, eu avanço sem medo. Está feito, está selado e está transmitido. Agora vamos a um decreto de transmutação. Eu decreto neste dia de transmutação e transformação que toda sombra em minha vida é convertida em luz, a luz do Criador. E tudo que foi dor torna-se aprendizado, tudo que foi medo torna-se coragem, tudo que foi escassez torna-se abundância consciente. Eu autorizo a morte simbólica do que não me serve mais. Velhos padrões são quebrados
Crenças limitantes são dissolvidas e laços energéticos são cortados agora pela força do alto. Toda energia densa é purificada, toda inveja é neutralizada e toda palavra contrária ao meu destino, ao nosso destino, é anulada agora. Eu transmuto o passado em sabedoria. Eu transmuto o erro em crescimento. E eu transmuto o silêncio em força interior. A espada de São Miguel, espiritual, corte agora o excesso. Que o fogo divino purifique minha mente e que a luz celestial recorde o meu caminho, para que eu, com a recordação, deixe o passado no passado, vivo o presente e almejo o futuro com graça e luz. Eu me levanto renovada, eu me posiciono alinhada e eu avanço protegida. O 13 não é o fim, o 13 é renascimento. Eu estou transmutando toda energia densa no fogo violeta. Eu estou purificada, eu estou selada. Amém. Amém, amém, amém. Essa carta do dia espiritual, que hoje, 13, a transformação do guerreiro. O número 13, ele aparece como um arquétipo de morte iniciática. Não é a morte física, mas o encerramento de versões antigas que nós não queremos mais. E vamos dizer, o que precisa cair para que eu suba? Você está sendo convidado a abandonar uma camada de identidade que já cumpriu o seu papel. Então a gente tem que transmutar isso daí. Essa a sensação de confronto interior, revelações sobre pessoas e situações. O campo energético desse dia traz maior clareza espiritual, mesmo que desconfortável. O 13 ilumina o que está escondido. Ele não destrói, ele revela. E a espada de Miguel vem como símbolo de purificação, de corte. E neste dia, ela não é apenas defesa, é um instrumento cirúrgico. Ela corta o auto-engano, a culpa, padrões repetitivos, medos herdados e mantém o propósito, a verdade, a missão, a força espiritual. O 13, ele simboliza os 13 ciclos lunares que formam um ano espiritual. Isso fala do feminino, da intuição, da regeneração. Vamos confiar na sabedoria que nasce no nosso silêncio. Você não está perdendo nada, você está se lapidando. E o 13º dia revela que a sua fé está amadurecendo. Não é mais uma fé emocional, é uma fé estruturada, firme e consciente. E é um chamado para o posicionamento espiritual mais forte, o desapego de antigas expectativas, a coragem para sustentar a sua verdade. E vamos caminhando, vamos decretar agora com autoridade junto a Arcanjo Miguel. Eu digo o vosso nome. Eu sou Luciana. Eu me coloco sob a
proteção de Arcanjo Miguel e eu me cubro com a luz azul celestial. Eu decreto que nenhuma força contrária ao meu propósito permaneça em meu campo espiritual. E São Miguel Arcanjo, empunha a tua espada de fogo e corta agora toda inveja da minha vida, toda palavra mal falada, todo pensamento de derrota lançado contra mim, contra minha casa, contra os meus familiares, meus filhos, contra todos vocês. E declaro guerra contra o medo, eu declaro paz dentro de mim. E que toda batalha invisível seja vencida antes de chegar até mim. E que todo laço negativo seja desfeito. E que toda opressão espiritual se dissolva. Eu ativo o escudo protetor de Miguel na minha casa, no meu templo sagrado, que é meu corpo, que é minha casa também. Nos meus filhos, no meu esposo, nos meus projetos, na minha mãe, todos os meus familiares, em todos vocês. Minha missão, e na minha missão de servir, São Miguel vai à frente, São Miguel guarda atrás, São Miguel vai acima, São Miguel firme embaixo, sustenta os lados. São Miguel, São Miguel, São Miguel, por onde quer que eu vá. Eu caminho blindada, eu falo com autoridade e eu ajo com discernimento. Nada me paralisa, está cortado, está protegido, está selado, porque nada me intimida e nada me afasta do plano divino, pela força do Altíssimo. Amém, amém e amém. Vamos agora decretar espiritualmente a vitória. São Miguel Arcanjo, Príncipe Celestial, coloca-te à frente da minha vida neste momento. Eu decreto que toda batalha espiritual travada contra mim e a minha família é vencida agora pelo poder da luz de Deus Pai Todo-Poderoso. Se houver armadilhas invisíveis, que sejam desfeitas. Se houver intenções ocultas, que sejam reveladas. E que se houver ataques energéticos, que retornem ao pó da neutralidade. Eu não temo, eu não recuo, eu não me confundo. A espada de Miguel corta interferências e o escudo de Miguel bloqueia as setas invisíveis e a chama azul cobalto purifica meu campo espiritual. Eu declaro limpeza profunda na minha mente. Eu declaro proteção nos meus caminhos e eu declaro autoridade espiritual sobre a minha missão. E que toda força contrária se curve diante do poder de Deus Pai Todo-Poderoso. E que todo mal se dissolva diante da verdade. Eu sou guardada, eu sou sustentada, eu sou protegida. São Miguel, vá à minha frente nas decisões. São Miguel, guarda minha retaguarda. São Miguel, vigia enquanto eu descanso. Nenhuma treva prevalece, nenhuma confusão permanece e nenhum medo dominará. Está vencido, está protegido, está selado no céu e na terra. Amém, amém e amém. Eu assumo minha autoridade espiritual agora. São Miguel Arcanjo, posiciona-te à minha frente.
E em nome do Altíssimo eu comando, corta imediato de toda interferência espiritual, rompimento de todo laço negativo, consciente ou inconsciente. Anula toda palavra contrária ao meu destino. E eu ordeno que toda energia invasiva seja desintegrada pela chama azul da verdade. Eu comando limpeza no meu campo mental. Eu comando silêncio sobre as vozes que não vêm da luz. Eu comando alinhamento total com o meu propósito divino. Toda tentativa de confusão cai por terra nesse momento. Toda manipulação espiritual perde a força. E toda sombra recue agora. São Miguel, ativa sua espada flamejante. Guarda meus passos, vigia minha casa, o meu lar, o meu templo sagrado, meus filhos, meus parentes e todos vocês que estão aqui em live comigo, rezando, orando e decretando o 13º dia de oração. Vigia, vigia, vigia. Protege, protege, protege meus filhos e toda a minha linhagem, os vossos filhos e a vossa linhagem. Eu decreto blindagem espiritual. Eu decreto discernimento aguçado e eu decreto portas abertas somente para o que vem de Deus. Nada me paralisa, nada me domina e nada me desvia do meu caminho de luz. Está ordenado, está executado, está selado. Amém, amém e amém. São Miguel Arcanjo, sela-me com teu escudo invisível. Eu decreto que todo comando feito anteriormente está firmado no céu, na terra e no invisível, e que nenhuma brecha permaneça, e que nenhuma energia estranha tenha acesso, e que nenhum mal ultrapasse a barreira de escudo de luz. Eu selo a minha mente contra a confusão. Eu selo o meu coração contra o medo. Eu selo a minha casa contra toda influência negativa. Eu selo os meus filhos para que caminhem sempre no caminho do bem. Para tudo aquilo que não for de luz se afaste de todos nós. E que a maldade bata em retirada. E que a espada flamejante permaneça em vigília constante, hoje e sempre, por toda a eternidade. E que os anjos guardiões sejam posicionados nas 4 direções. E que a chama azul purifique continuamente o meu campo vibracional, o vosso campo vibracional. E que os anjos guardiões sejam posicionados nas 4 direções. E que a chama azul purificadora continue meu campo de luz. Eu selo minha família. Eu selo meus projetos. Eu selo minha missão de servir. Tudo o que não vem de Deus perde força agora. E tudo o que não é luz se dissolva. Está fechado o campo para aquilo que não é da luz de Deus. Está protegido, está guardado sob o comando celestial. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel dos lados. São Miguel, São Miguel, São Miguel, por onde quer que eu vá. Selada na luz, selado na fé e selado na vitória. Eu decreto vitória na luz,
vitória na minha mente, vitória no meu coração, vitória nos meus caminhos. Nenhuma sombra permanece aonde a luz é ativada. Nenhuma batalha resiste quando Deus está à frente de todos nós. E eu declaro que toda a luta invisível já foi vencida. Todo obstáculo já está sendo removido e toda a porta certa já está se abrindo. Eu caminho na claridade da verdade. Eu avanço na força da fé e eu permaneço firme na proteção celestial. São Miguel por mim. Eu descanso confiante. A luz me envolve, a luz me sustenta, a luz me conduz. Hoje eu decreto guerra a tudo aquilo que não vem de Deus. E eu decreto conquista. Eu decreto expansão. E tudo coopera para o meu bem, para o nosso bem. Tudo se alinha ao propósito de Deus. Eu sou filha da luz. Eu vivo na luz. Eu venço a luz. Está feito, está confirmado, está irradiado. Amém. Amém, amém, amém. Por todos vocês que estão aqui na live. Gratidão, gratidão, gratidão. E amanhã tem mais. Beijo na alma de todos vocês. Eu agora vou colocar na rede vizinha dos filmes a live por inteira. Aqui no TikTok eu vou cortar em clips. Se vocês quiserem rever, tá tudo aí. Também vou colocar nas outras redes. Beijo na alma de todos vocês. Obrigado por tudo.